Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E esta semana vamos olhar de perto para ideias feitas de André Ventura que se tornaram imagens de marca do Chega. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. O título da sua crónica semanal, Obrigado Bangladesh, dá um mote para um texto em que percorre diversas zonas do país, fazendo uma análise ao papel da imigração em várias atividades, por contraste com as ideias feitas de André Ventura. São frases e supostas certezas que fazem caminho, mas que é preciso descodificar. Comecemos pelo exemplo mais rural. Se não houvesse trabalho imigrante, as consequências seriam graves. Escreve sobre a região do Alqueva em concreto. Quer falar-nos desse cenário? Bom, o Alqueva, todos nós nos lembramos do cartaz que lá esteve durante anos, que é Construa um Porra, e dizia-se que depois daquilo construir, que todos os alentejanos iam ter imenso trabalho no Alqueva e os agricultores alentejanos iam finalmente ter água, etc. O que é que aconteceu? Que os agricultores alentejanos correram a vender as suas propriedades valorizadas pelo Alqueva aos espanhóis, sobretudo a espanhóis, dizendo que não sabiam fazer cultivo de regadio, só sabiam fazer cultivo de sequeiro, e os trabalhadores agrícolas que iam invadir a zona do Alqueva a trabalhar, afinal não estão lá, não sei onde é que estarão exatamente a fazer, mas quem lá está são os imigrantes, nos olivais, nos amendoais, a fazer aquela agricultura intensiva que sabemos, a viverem em condições desumanas, como se descobriu há pouco tempo em Beja, e às vezes até a serem escravizados perante a vigilância da GNR. Esta é a realidade. E muito se tem falado dessas condições, até em função das notícias que nos vão surgindo, não é? É que não tem realmente faltado exemplos. Agora, ultimamente, fala-se menos. Acha que há maior controlo ou maior cuidado por parte dos empregadores? Não acho. Não acho e não acho por uma razão simples, porque, bem, primeiro que tudo, não vamos generalizar. Há agricultores e agricultores, há patrões e patrões. Agora, eu não conheço nenhuma consequência séria, seja financeira, seja penal, para os agricultores que exploram este trabalho de semi-escravo, esta mão de obra semi-escrava, impunemente, porque não conheço ninguém. Se houvesse uma multa séria mesmo, que incidisse, que a Inspeção-Geral do Trabalho conseguisse fazer o seu trabalho como deve ser junto desta gente, e apanhados em flagrante delito de abuso das condições laborais dos trabalhadores, ou a trabalharem demais, ou a trabalharem sem folgas, ou a trabalharem mal pagos, ou a trabalharem sem estar na segurança social, ou instalados em instalações que nem pagados servem. Se nesses casos houvesse uma penalização forte, as coisas seriam diferentes. Ou seja, nessa matéria ainda há aqui algum trabalho a fazer, não é? Há muito trabalho a fazer, Paulo. Eu lembro só que no primeiro governo de António Costa, quando rebentou um escândalo com os trabalhadores agrícolas da região de Odmira que estavam a viver em contentores de metal ao sol, no verão, à chapa do sol, houve uma resolução do Conselho de Ministros que previa que todos os contentores tinham que ter ar-condicionado, todos tinham que ter uma televisão com os canais das televisões de origem desses imigrantes, todos tinham que ter água corrente, quente e fria. Eu espero que isso tenha acontecido. Agora, duvido muito que tenha acontecido e que tenha havido uma inspeção sobre esses pontos. Passamos de um meio rural, falávamos do Alqueva, para uma praça algarvia, onde a dependência na prestação de serviços dos imigrantes, numa zona que vive essencialmente o turismo, é muito grande. O Algarve, como escreve, colapsaria sem eles. E o Miguel, pela sua experiência local, é disso testemunha. Sim, completamente, quer dizer, eu e qualquer pessoa, não é preciso ser residente no Algarve, basta ir lá de férias no verão para perceber quem é que nos está a servir. Quem é que nos está até já nos nadadores salvadores, a maioria deles são todos estrangeiros. Portanto, eu não consigo perceber, há duas coisas que eu não consigo perceber nos apoiantes do Chega. É que no território português eles estejam concentrados sobretudo no Algarve, porque não há região mais dependente do trabalho dos imigrantes do que o Algarve. E a segunda coisa que não consigo perceber
é que no voto da nossa imigração além fronteiras, o Chega sai à frente. Porque justamente estes imigrantes nossos, os que votam no Chega, são da segunda, terceira ou primeira ainda geração de portugueses que tiveram que abandonar o país porque não tinham condições de trabalho e sabem muito bem o que é a dureza de tentar sobreviver e fazer família e fazer vida num país estrangeiro. Portanto, eles deviam ser solidários com os imigrantes que cá temos e não com quem quer correr com eles. É um chamado case study, não é? É um case study, de facto, é um case study. Aquilo parece mesmo aquelas histórias da pessoa que diz, bom, eu já passei por isto, agora quero que os outros se lixem, não se vão safar como eu me safei. Opa, isto faz-me lembrar um filme do Jabor, que era o Macunaíma, que era a história de dois irmãos pertinhos que vinham do sertão para a cidade de São Paulo, para trabalhar, e às tantas passam numa fonte sagrada, e o Macunaíma, que é um deles, fica branco. E o irmão, quando vê aquilo, vai correr também para baixo da fonte, e o outro diz assim, calma, que isto não é para todos. E diz o irmão do Macunaíma, olha, ainda agora virou branco, já está racista. Isto é um bocadinho isso, quer dizer, ainda agora começaram os nossos imigrantes, ainda agora há uma geração, duas, vá lá, a conseguir ter condições de vida que mereciam e que tinham que ter, e que era legítimo de aspirar, e já estão contra a igualdade de condições para os que vêm trabalhar em Portugal. E sente que isso é uma realidade, por exemplo, no Algarve? Falávamos aqui sobretudo do verão, mas já é um fenómeno, a questão do recurso ao trabalho imigrante, um pouco mais global do que isso, não é? Sim, completamente, quer dizer, a construção civil, por exemplo, está completamente dependente também dos imigrantes. Depois há uma coisa que é transversal ao país inteiro, que são os lares de terceira idade, quer dizer, que aí são sobretudo brasileiros, quem trabalha lá, e que se não fosse isso não existiriam, pura e simplesmente. O Miguel refere, aliás, no seu texto, o caso de um lar na zona de Lisboa, portanto uma zona urbana diferente do Algarve, que é uma instituição que não tem um único funcionário português. Como é que iria sobreviver sem ajuda estrangeira? Não sobreviveria, nós somos um país cada vez mais envelhecido, as condições de habitabilidade e de vida profissional e tudo dos pais não nos permitem, dos filhos não nos permitem ter os pais em casa até velhos, ou às vezes nem os próprios pais querem, isso é legítimo, de um lado e do outro, e portanto é preciso recorrer a lares. Mas além de faltarem muitos lugares em lares, os lares não existiriam sem o trabalho imigrante, não existiriam, pura e simplesmente. E eu quando penso nesta história toda, é por isso é que eu resolvi escrever um texto inteiro dedicado a isto, dizendo obrigado Bangladesh, porque, opa, ainda agora, quando acabarmos esta gravação, eu vou mandar vir o almoço, e vou mandar vir o almoço do Glovo, da Uber Eats, e já sei que vem aí alguém do Indostão trazer-me o almoço a casa debaixo deste temporal e desta chuva. Ninguém está à espera que seja um português que venha a ir uma motorada encharcada em água. Portanto, toda esta história, desta ingratidão para com as pessoas que estão aqui, a servir-nos, a fazer o trabalho que os nossos não querem fazer, que dependemos deles não apenas para ter comida na mesa, mas ter para a pesca, por exemplo, que é um setor onde eles são 70% ou 80% dos profissionais. Ainda há 15 dias morreram quatro pescadores que Na eram zona de Vila do Conde, acho eu, não na foi? zona de Vila do Conde. Não abriu os telejornais todos porque não eram portugueses, porque eram imigrantes. Agora, pensemos por um instante que aquela gente atravessou meio mundo para vir trabalhar aqui, sem a família, na esperança de conseguirem poupar o suficiente para mandar dinheiro para casa, para a família ter, para os filhos poderem estudar ou para poderem ter uma casa, e morrem aqui ao largo de Vila do Conde, num país estranho, onde só cá estavam para trabalhar e para nos pôr peixe na mesa. E eu, quando vejo alguém que se diz cristão, como o André Ventura, a batalhar contra esta gente, eu francamente sinto uma revolta surda de dentro de mim. Acho que isto é de tal maneira injusto, chega a ser insultuoso, chega a ser infame, porque no fundo, repare, nós, por exemplo, a lei do repatriamento familiar está agravada agora. É preciso trabalhar no mínimo 5 anos cá sem a família para poder mandar vir a família. E depois, esta gente, não há notícia que eles sejam violadores. Eu não conheço nenhuma notícia de um imigrante que violou uma portuguesa. E, no entanto, o André Ventura trata-os por violadores. Mas nós é que estamos a criar as condições para que isso aconteça, porque isto são jovens na flor da idade, estão separados das suas mulheres, estão separados da sua família, estão separados das suas namoradas, não têm condições sequer para namorar, nem sequer têm uma casa decente para habitar, né? O André Ventura tem o descaramento de lhe chamar violadores, sem eles violarem ninguém.
Além do papel dos imigrantes em várias atividades, como já referiu, é preciso também não esquecer as contribuições para a segurança social, que são fundamentais para o equilíbrio das nossas pensões. Já percebemos que a ideia do seu texto e a sua ideia é lembrar a importância e valorizar, como diz, o trabalho imigrante. Precisamente o contrário do que faz André Ventura. Mas acha que o líder do Chega não está ciente de todos estes problemas e daquilo que a imigração também nos traz? Não sei, olha, no debate desta semana com o António José Seguro, a certa altura falou-se deste assunto e o António José Seguro disse muito bem que sem a imigração a economia colapsaria. E ele não respondeu nada. Não respondeu nada, aliás, quer dizer, todos as grandes organizações do patronato, a Confederação do Turismo, a Confederação do Comércio, todos eles, a CIP, todos eles já explicaram que não apenas os imigrantes são indispensáveis, como ainda precisam de mais imigrantes. A agricultura pede 45 mil, o setor do turismo pede 100 mil, quer dizer, por vontade deles vinham muitos mais. Eu não defendo a imigração desregulada, de maneira nenhuma. Agora, também não defendo a imigração explorada, que é aquilo que nós temos cá. Eu acho que basta pensar no seguinte, a Paula já disse aí várias coisas, contribuição para a segurança social, a contribuição para a taxa de natalidade, porque 30% dos bebés que nasceram ano passado em Portugal já eram filhos de imigrantes. E se nada fosse feito, dentro de 15 anos, a nossa população seria 5 milhões e meio, seria metade do que temos hoje. Portanto, os imigrantes, de facto, estão a dar vida a um país que estava moribundo por envelhecimento, por falta de capacidade produtiva. São eles que nos estão a dar vida em todos os aspectos. É evidente que, como português, eu, como toda a gente, não gostaria de ver o meu país maioritariamente habitado por pessoas de outros lados. Agora, se nós não fazemos nada por isso, se nós não gostamos de fazer filhos, se nós não gostamos de fazer os trabalhos que os imigrantes fazem, não há solução, a não ser aceitá-los. Mas não é aceitá-los com ar de superioridade, de arrogância, de desdém. É aceitá-los como eu acho que devem ser, que é como pessoas que vieram cá para trabalhar, para nos ajudar, para fazer a nossa economia prosperar. Do ponto de vista eleitoral, restritamente, o que é que ganha o Chega em hostilizar a imigração, da qual todos nós percebemos que dependemos? Eu acho que o Chega dá uma resposta àquelas pessoas que nunca gostaram muito de trabalhar, nunca gostaram muito de se esforçar e que acham que as suas más condições daí resultantes são fruto, neste caso, dos trabalhadores, dos imigrantes, como no passado foram frutos do José Sócrates, foi ele sozinho que arruinou o país inteiro, etc. Quer dizer, para aquela parte de portugueses que de facto não luta, está à espera que o Estado ajude, os imigrantes são uma excelente desculpa, uma excelente justificação para dizer que o país está mal por causa deles. Agora, se eu perguntar agora a um desses que está aí sentado no café a fazer este discurso, olha, desculpe, o tipo da Globo não pode vir trazer a comida à casa, você importa-se-me a trazer. Ele vai achar que eu estou a brincar com ele, como é óbvio, não é? E, portanto, é difícil, eu acho que, aliás, todo o discurso do Chega, deste discurso populista, o povo contra as elites, etc., vai de encontro à expectativa daqueles que são frustrados e que a si mesmos se tratam como vencidos da vida, que são aqueles que não querem lutar e que, de facto, isso é que é um paradoxo para mim, quando André Ventura diz que os imigrantes não podem viver de subsídios e que é preciso correr com as pessoas que não querem trabalhar, só querem subsídios. O grosso dos subsidiados está no eleitorado do Chega. Não tenho disso a mais pequena dúvida. Há quem defenda que Ventura, apesar desses cartazes, das ideias feitas, tem vindo a moderar no discurso, a olhar para a segunda volta das presidenciais. Partilha esta ideia? Em termos de pós, sim, sem dúvida. Em termos de pós, isso foi evidente neste debate, já tinha sido evidente nos outros. Eu acho que André Ventura começou os debates de uma forma completamente translocada, mal educada. Eu, aliás, tive a ocasião de dizer aqui no podcast que, a continuar assim, os oponentes de André Ventura deviam pura e simplesmente levantar-se e ir-se embora da mesa, não debater com ele. E eu acho que ele, a partir do início, deve ter recebido muitas críticas deste género, deve ter tido sondagens que as pessoas não estavam a gostar do estilo, deve ter visto que quem trepava nas sondagens era António José Seguro, que era exatamente o contrário, que era o rapaz bem educado, que não faz mal a uma mosca, e, portanto, André Ventura começou, em termos de pose, a moderar o seu discurso. Em termos de conteúdo, não acho tanto assim. E já entramos no terreno da campanha eleitoral e é por aí que seguimos no improviso. Temos vindo a falar aqui e ali do único frente a frente que já aconteceu antes da segunda volta das eleições,
Muitos analistas e comentadores consideram que Seguro esteve melhor que Ventura. Qual é a sua opinião? Eu também acho isso, quer dizer, eu acho que, vamos lá ver, o objetivo deste debate, do ponto de vista estratégico de ambas as candidaturas, não era que Seguro conseguisse ir buscar votos ao campo de André Ventura, nem o contrário, que André Ventura conseguisse chegar junto daqueles que tinham decidido votar em José Seguro e atraí-los para o seu campo. Portanto, não era isso que estava em jogo, de tal maneira as posições entre eles são diversas, extremadas, que é impossível esperar que alguém mude de um campo para o outro diretamente. Portanto, tratava-se de conquistar aqui não indecisos, mas abstencionistas, potenciais abstencionistas, pessoas que diziam entre os dois eu não me incomodo ir lá votar. E então aí é que era o terreno de conquista. Ora, eu acho que nesse aspecto António José Seguro esteve melhor do que André Ventura, porque enquanto que André Ventura não disse nada de diferente, não se mostrou diferente em coisa nenhuma, talvez mais cordato, mas isso, como já disse, é uma questão de pose. Agora, as suas afirmações sobre a corrupção de todos, sobre o compadrio, sobre as elites contra o povo, etc., quer dizer, para quem não é adepto, não creio que ele tenha conquistado nenhum adepto. Enquanto que António José Seguro esteve mais confiante, esteve mais assertivo, teve uma pose claramente presidencial, inclusivamente ele evitou conflituar com António José, com André Ventura, dando a entender daqui a umas semanas podemos estar frente a frente, mas eu no Palácio de Belém como presidente e tu como líder da oposição. E, portanto, nesse aspecto eu acho que se alguém foi buscar votos aos abstencionistas através deste debate foi António José Seguro. É que a MST tem mesmo que ir buscar votos, não é? Porque quer André Ventura, que já basicamente tem a sua natural força eleitoral no Chega já representada na primeira volta, como António José Seguro, que superou os votos do Partido Socialista e reuniu muitos mais, como sabemos, precisam de mais, precisam de ir ali não só aos abstencionistas, como também a um campo mais central, cativar ainda mais votos, não é? Portanto, por aí, é isso que se vai sentir agora na estrada, acha, Miguel, que é a tentativa, além do debate, de agora chegar a mais gente? Bem, eu acho que a estrada está muito complicada com estes temporais sucessivos que estamos a viver. Não Acho que são não vai dias haver, fáceis, de facto. não vai haver estrada. Ou eles se limitam a ir aos mercados, ou não estou a ver a fazer arruadas, nem a andar pelas praças do país a tentar fazer comícios, porque as condições atmosféricas não dão para isso. E António José Seguro já disse que estava a pensar reprogramar a sua campanha eleitoral, o que resta dela, em função disso. Agora, o que é que eles podem fazer mais? Eu acho que é difícil, neste ponto, ao fim de termos tido a primeira volta como tivemos, 20 e tal debates, 15 dias de campanha eleitoral efetiva, mas que de facto já se vinha arrastando há meses. Eu acho que já toda a gente está praticamente esclarecida, sinceramente. Eu acho que a única coisa, de facto, é tentar convencer as pessoas a ir votar. Quer dizer, quanto maior for a abstenção, já se sabe que mais o Chega, mais André Ventura sairá favorecido. Portanto, para André Ventura nem é tanto convencer as pessoas a saírem de casa para ir votar nele, porque o seu eleitorado é fiel e está lá, é mais seguro que tem que convencer aqueles que representam as correntes políticas que já lhe deram o seu apoio, isto vai desde Paulo Portas até Catarina Martins, não é? A irem de Isso facto faz a votar. diferença, Miguel? Era a minha última pergunta. Acha que esses chamados endossos, como se diz agora, ou essas declarações de apoio, fazem diferença para os eleitores? Não sei, é difícil dizer, francamente não sei dizer. Eu, pela parte que me toca, confesso-me que aquilo que me custa, eu vou ter que tapar os olhos, porque vou votar no mesmo candidato que Cavaco Silva vai votar, e portanto vou ter que tapar os olhos, não é propriamente por Seguro, mas por Cavaco Silva. E assim, com a tradicional sonorização e edição do João Martins, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos da imigração e também das presidenciais. Novo olhar para a atualidade, já sabe, na próxima semana.